estamos começando mais um informativo da área comercial com relação ao mercado agrícola. Temos a presença aqui do Leonardo Martini, consultor da Stonex, parceiro da Cooper Alpha também, para a gente conversar alguma coisa sobre o mercado de cereais, como é que está o mundo em si. Temos Rússia, temos China, temos uma série de contextos aí, o que tu pode colocar na questão mais macro aí para os nossos produtores e aqueles que assistem a esse nosso bate-papo. Oi, Luiz, obrigado. Primeiramente, eu agradeço novamente o convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente contar um pouquinho. Bom, falando um pouco desse contexto macroeconômico, né, a gente ainda tem a persistência do conflito Rússia-Ucrânia, né, veio colocando aí alguns movimentos um pouco mais neutros, né, a Ucrânia veio avançando alguma coisa com exportação, principalmente de milho, já saíram 25 navios de lá. E também a gente está acompanhando a questão de China com Taiwan, que isso pode em algum momento escalar com os Estados Unidos se metendo aí na situação, num possível conflito comercial novamente entre Estados Unidos e China. E esse contexto mais mundial, quanto de peso a gente pode dar para essa questão nessa volatilidade de preço que a gente está tendo aí, Leonardo? Luiz, é uma influência muito grande, né? A gente viu a Ucrânia, que é um país que produz ali 40, 30 milhões de toneladas de milho. Se você for olhar que o mundo produz quase 1 bilhão de toneladas de milho, é uma parcela muito pequena, mas ela teve um potencial muito forte nos preços, né? Então eu acredito que seja na parte das commodities, que pode continuar dando espaço para os preços voltarem a subir, ou seja, num possível conflito entre China e Estados Unidos, isso puxar o câmbio, a gente vai ter um impacto, né, altista nos preços. Foi algo que a gente já comentou naquela outra ocasião que a gente bateu um papo. O produtor ele vai tendo oportunidades para olhar melhores níveis de preços, né? Então a gente está voltando a viver agora nesse cenário de estresse climático com os Estados Unidos, mas também eu acho que essa questão geopolítica mundial, macroeconômica, também ainda vai dar espaço ao longo do ano aí para a gente ver, né, volatilidade e alguma oportunidade de preço sim. Se falando em, digamos, em clima, que é o fator preponderante para, digamos assim, para a definição de safra, para a definição de produtividade em si, o que a gente pode falar, digamos, hoje quem está na área de cultivo é os Estados Unidos e a Europa. Isso. O que a gente pode precisar com relação a esses dois grandes produtores aí de alimentos? Luiz, os Estados Unidos estão caminhando para a finalização aí da safra, né? A gente viu realmente impactos negativos na produtividade, choveu menos do que o normal. Eles não vão ter uma safra perfeita, né? Mas a gente tem visto um impacto hoje maior no milho, na produtividade de milho, do que na produtividade de soja. Então a gente acredita que a safra americana de soja está caminhando por uma conclusão entre 120 e 122 milhões de toneladas, e o milho, que tinha aí uma ideia na casa de 368, nesse último relatório de agosto baixaram para 364 milhões. Então essa semana você viu ontem caiu um pouco mais a qualidade das lavouras. As condições das lavouras pioraram? Né? Pode ser que venha um novo corte aí, por isso que o mercado, né, hoje principalmente subindo forte. E a Europa também tem ajudado a dar suporte para esses preços se manterem em níveis elevados, porque a Europa está sofrendo muito com uma onda de calor. Basicamente a mesma situação dos Estados Unidos, porque a gente está vivendo uma laninha aí, né? Então faltou chuva nos Estados Unidos, faltando chuva na Europa. Os países hoje na Europa que estão livrando, digamos assim, a safra, são exatamente Ucrânia e Rússia, que devem ter menos impactos. Agora, se você for olhar, a Europa, tirando Ucrânia e Rússia, produz 68 milhões de toneladas. França, Espanha e Itália vão ter quebras bem consideráveis. Então a gente já está olhando uma quebra de 8 milhões de toneladas na Europa. Então a Europa deve fazer o quê? Importar mais milho, né? Então a gente pode ter um suporte nos preços, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, em função do aumento de importação. Leonardo, com essa, digamos assim, safrinha, praticamente uma super safrinha, o que a gente já pode trazer para o mercado, nossa safra de verão, que a gente já começou a cultivar aqui no sul, as áreas de Baixada, áreas de Beira-Rio, a gente já começou a cultivar milho. O que a gente pode trazer desse link da safrinha com essa produtividade, com a tendência para a próxima safra? Olha, Luiz, eu acho que primeiramente, olhando do ponto de vista climático, né, que inicialmente é onde a gente vai olhar, as perspectivas são muito boas, né? Diferentemente do ano passado, a gente deve ter um regime de chuva esse ano mais dentro de uma normalidade, apesar
de ainda ter uma laninha, a tendência é isso vir enfraquecendo se tudo der certo até o final do ano. Então, inicialmente, o nosso número para a safra verão é de 30 milhões de toneladas de milho, né? Esse ano foram 26 milhões de toneladas, e soja, 152 milhões de toneladas, esse ano foram 126 em função da quebra. Então, do ponto de vista de produção, as perspectivas são extremamente positivas, né? O Brasil deve aí realmente ter a maior safra da história, principalmente de soja. Mas aí nesse sentido, se a gente, digamos, vamos lá com 90 de safrinha, mais 30 de safra de verão, mais 152 de milho, de soja, desculpa, a gente vai ter que ter um detalhe importante, que é a demanda. Sim. E o que a gente está vendo de demanda? Melhora essa condição econômica mundial? A gente vai ter alguma coisa assim de melhor para frente aí? Porque nós precisamos de clientes. Sim. Nós precisamos que o mercado ande, absorva todo esse negócio. Qual mais ou menos a tua ideia nesse sentido? Então, a demanda, Luiz, ela é conhecida, a gente tem um crescimento linear praticamente de demanda. O que veio afetando os preços principalmente foi a questão de uma redução de oferta com a quebra do último ano. Então eu vejo num cenário de uma recomposição da oferta, uma recomposição dos estoques, o comprador ele vai vir. Então, principalmente falando da China, que é o nosso principal cliente, ela vai comprar soja. A gente vê essa demanda, né, represada, digamos assim, depois de toda essa questão da pandemia, dos lockdowns. Eles têm melhorado a questão da margem da carne também. Então, eles precisam consumir. O povo vai precisar comer. Então, tendo o grão, eu acho que a gente vai ver sim eles vindo para o mercado. Só que eles vão fazer o papel deles também. Olhando aí uma safra gigantesca. Vai vir devagar. Vai vir da mão para a boca. Vai vir devagar. Nesse sentido aí, digamos, qual é uma visão agora para esse final de ano aqui em termos de preços? Que a gente poderia falar alguma coisa assim, em termos de preços? E para a próxima safra, tem já alguma ideia para... Eu acho que até o final do ano a gente ainda tem um cenário de preços fortalecidos, tanto para milho quanto para soja. O produtor ele deve vender um pouco mais de milho agora com a finalização da colheita, então 30 do 8 agora e 30 do 9 geralmente onde vencem os custeios, enfim, as contas básicas, mas eu vejo o produtor após isso se retraindo também na venda. Então, eu acredito que soja e milho eles vão continuar até o final do ano nesses patamares mais elevados, com o comprador tentando agredir um pouco mais o produtor para a gente ver essa aceleração. Agora, a gente precisa ter cuidado com 23. Acho que a gente falou disso no nosso último bate-papo, vindo uma safra gigantesca, principalmente 152 milhões de soja, é difícil a gente ver o mercado se mantendo nos patamares atuais, principalmente falando de Chicago. O dólar ele já está num nível baixo, próximo aos 5, então é natural a gente ver uma penalização dos preços, Então eu acredito que o mercado se mantém fortalecido até o final do ano, mas o produtor precisa ter cuidado com a comercialização da safra nova. Safra nova não deixar para vender na boca de safra, porque com uma safra desse tamanho é arriscado. O impacto pode ser grande. Obrigado, Leonardo. A gente volta aqui nos próximos dias para falar mais um pouquinho sobre o mercado. Cada oportunidade que nos visita, a gente vamos trocando umas figurinhas aí, passando para o nosso pessoal que também está atento para receber essas informações.